Vocês estão bem? Eu queria te convidar a ficar em pé neste momento. Eu queria te convidar a olhar o seu amigo do lado, o seu irmão querido que está aí. Diga assim: feliz sábado! Você está bem? Teve uma boa semana? Mais um sábado chegou para a honra e glória do nosso Santo Deus. Mais um dia para a gente lembrar e nos alegrarmos juntos da graça que é ter Deus na nossa vida. E é bom relembrarmos que não existe pecado que exceda essa graça. E é sobre ela que a gente vai cantar agora. E eu te convido a não só cantar, mas viver essa canção. Esqueça a sua semana, esqueça os seus problemas. Hoje é dia de você se alegrar na presença do nosso Deus. E é para isso que nós estamos aqui agora, amém? A graça é um ponto de encontro. A graça é um ponto de encontro. Lugar onde os fardos se espalham no chão. Lugar onde os fardos se espalham no chão. Onde todo que chega cansado. Onde todo que chega cansado. Tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que é céu, me traduz. Sem Deus nos amar.
Feliz sábado, igreja. Vocês podem se assentar. É uma alegria ter vocês aqui nessa manhã tão gelada. Mas estou aqui para fazer os momentos da nossa oração. E hoje, em especial, eu não sei se Gessé vai ter a mídia ali. A nossa querida Igreja Central de São Paulo hoje amanheceu um pouquinho mais triste. Na nossa última quinta-feira, o nosso irmão Ricardo, vai ser projetado aqui, ele veio a descansar. E vou falar um pouquinho, só um minuto, sobre a dualidade da morte. Para alguns, a morte é o fim, é o preço do pecado, né, André? Mas para nós, a morte também é a esperança de que Cristo em breve virá. E nós veremos o nosso irmão Ricardo novamente. Eu sei que muitos aqui têm pessoas que já descansaram, entes queridos, que fazem muita falta para a gente. Mas em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É nessa esperança que nós iremos orar agora. Peço que você se levante nesse momento, nós faremos uma breve oração. Senhor nosso Deus, primeiramente, muito obrigado por estarmos aqui, mais um sábado em Tua presença. Eu sei que o clima não está favorável, podemos ter outras desculpas para não estarmos aqui, mas nós escolhemos estar aqui, Pai. E por isso também somos gratos, pelo dom da vida que o Senhor nos deu, pela esperança que o Senhor um dia em breve voltará. Nós gostaríamos de orar, Senhor, pela família do irmão Ricardo, que veio a descansar. Ele era recém-batizado, Senhor. Entregou a sua vida a Ti tem pouco tempo, pouco mais de um ano. Mas o Senhor sabe o que passava no coração dele, e que o Senhor esteja agora com a família, pois com certeza fará muita falta. Que o Senhor possa abraçar a família, fazer com que eles se sintam esperançosos, assim como nós, de que quando o Senhor voltar e chamar pelo nome do Ricardo, Ele levantará em Tua presença, Senhor. Nos dê um bom culto, que o Senhor possa sempre nos abençoar e nos guardar. É que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, crianças! Tudo bom? Hoje a gente vai contar uma história conhecida de vocês, mas a gente vai relembrar. Uma história de uma mulher, essa é a mulher. Uma mulher que ela sofria há muito tempo de uma doença. Ela tinha uma hemorragia. Hemorragia é quando a gente perde muito sangue. E ela sofria dessa doença há 12 anos. Alguém aqui tem 12 anos? Imagina, muito tempo, mais tempo que vocês já viveram. E, além dela sentir muita dor, ela sofrer muito, ela ainda era rejeitada pelas outras pessoas da sociedade. Porque naquele tempo, como eles não tinham muito conhecimento sobre as doenças, sobre as causas, as pessoas, às vezes, elas se afastavam de quem ficava doente por muito tempo. Acontecia assim com os leprosos, com outras doenças também. E essa mulher, ela sofria também por viver isolada, além de todas as dores que ela tinha.
Só que daí ela ficou sabendo que existia Jesus e dos milagres que ele fazia. E ela soube que Jesus ia passar ali por perto. E ela ficou pensando: ai, se eu pudesse chegar perto de Jesus e pedir para ele me curar, quem sabe ele poderia me ajudar. Só que sempre, quando Jesus estava em algum lugar, pregando ou falando com as pessoas, o que tinha? Uma grande multidão. Então, naquele dia, a mulher ficou preocupada porque tinha muitas pessoas ao redor de Jesus. Opa, Jesus quase caiu, né? Tinham muitas pessoas ao redor de Jesus. Ela ficou pensando: Jesus nunca vai parar para me ouvir. Como será que eu vou conseguir falar com ele? Mas ela não desistiu. Ela foi tentando chegar perto de Jesus, bem quietinha, bem aos pouquinhos, até que ela conseguiu encostar na pontinha da roupa de Jesus. Nesse momento, Jesus parou de falar e ele perguntou: quem me tocou? Aí os discípulos falaram: não fomos nós. E o outro discípulo falou: Senhor, olha o tanto de gente que está ao seu redor. O Senhor está sendo tocado o tempo todo. Como assim está perguntando quem te tocou? Aí o que Jesus falou? Mas foi um toque diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Ela ficou um pouco envergonhada, mas ela falou: bom, eu preciso falar com Jesus, porque além de tudo, ela já tinha sido curada. Ela não sofria mais de hemorragia, ela já estava sem o sangramento. Aí ela tomou coragem, se ajoelhou e falou: Jesus, quem te tocou foi eu. Eu tinha hemorragia há 12 anos, eu sofria muito, já tinha gastado todos os meus recursos, já tinha perdido toda a esperança de que um dia eu seria curada. Mas ao tocar nas tuas vestes, o Senhor me curou. Ele olhou para ela e falou: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Que a gente possa sempre confiar que Jesus é capaz de qualquer coisa, mesmo quando a gente não pede diretamente. Que a gente possa ter essa fé sempre em todas as nossas atividades e as nossas atitudes. Um bom sábado. Feliz sábado. Não, tá fraco, dá pra melhorar. Feliz sábado. Que bom que você está aqui. Estamos muito felizes com a sua presença e sinta-se em casa. Estamos agora nos nossos anúncios e como puderam ver aí, né? Chegamos ao nosso mês jovem e as programações vão ser aí diferenciadas um pouquinho, mas eu tenho certeza que tudo que iremos fazer aqui é para a honra e glória do nosso Deus, e você é o nosso convidado especial para esse mês estar conosco, tá bom? Pode pôr o QR Code. Eu gostaria de saber aqui dos irmãos que frequentam aqui com a gente um pouquinho, há pouco tempo, ou está chegando agora, que não participa do nosso grupo no WhatsApp, da nossa comunidade no WhatsApp. Todo mundo já está na comunidade do WhatsApp? Você aqui que não está na nossa comunidade do WhatsApp, acesse o QR Code, tá bom? E participe com a gente dessa comunidade. Lá é onde é passado os nossos anúncios, tá bom? Das programações, o que vai acontecer, quando vai acontecer e as programações que estarão acontecendo todos os sábados aqui na Central. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Então, para ficar informado, entre no nosso grupo do WhatsApp, nossa comunidade.
Essa comunidade, igual o pastor André gosta de falar, não é aquela comunidade que fica mandando bom dia. É uma comunidade de anúncios e informações. Então, você que quer ficar bem informado com o que acontece aqui na nossa igreja, acesse o QR Code, tá bom? E esses foram os anúncios. Muito obrigado. Nesse momento especial, eu quero falar com vocês um pouco sobre o ofertar e o dizimar. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja global, presente em praticamente todos os países do mundo. E ela é reconhecida pela seriedade da sua organização. Alguns canais de consultoria empresarial, grupos de consultoria empresarial, chegam a dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das organizações, ou a organização mais bem organizada do mundo. E isso acontece porque o nosso corpo, ele é unido globalmente. De maneira que os recursos que nós dedicamos aqui nessa igreja local, ela tem um alcance global. Ela abençoa o corpo de Cristo em todos os lugares do mundo. Hoje está acontecendo, nesse momento, em St. Louis, no Missouri, nos Estados Unidos da América, a Assembleia Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero convidar você, não nesse momento, mas em casa, durante essa semana, a orar por essa Assembleia. É nessa Assembleia que são nomeados os líderes oficiais da igreja para o mundo e para os continentes, incluindo a divisão sul-americana. Ontem, na sexta-feira, a Assembleia nomeou o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para o mundo. E pela primeira vez em 162 anos de história dessa igreja, o líder global, o presidente mundial da Igreja Adventista, é um brasileiro, pastor Ayrton Killer, conhecido de muitos de nós. Ele foi pastor aqui na zona sul de São Paulo, onde ele começou seu ministério, no Jardim Lilá. Depois ele foi líder, administrador da igreja em alguns campos, líder jovem em uniões, líder jovem da divisão sul-americana, por muitos anos presidente da divisão sul-americana, e até ontem ele era o secretário executivo da igreja mundial. Ontem, em meio a muita oração e com um excedente de votos absurdo, ele foi nomeado o novo presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o mundo. Orem por este homem, para que Deus possa continuar conduzindo a sua igreja através da vida do pastor Ayrton Killer também. Eu digo isso para que você tenha a noção da igreja que você pertence. Uma instituição global que é sustentada pela fidelidade de membros como eu e você. Quando você dizima aqui nessa igreja, ou quando você oferta aqui nessa igreja, há uma enorme seriedade com a finalidade dos seus recursos. Nós não usamos nunca esse momento para fazer uso da teologia do dízimo através da barganha, sabe? Diferente de outras comunidades evangélicas, a Igreja Adventista não adota a teologia da prosperidade. Ela não diz para você que você só será abençoado por Deus se você for fiel nos dízimos, porque não é assim que funcionam as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são dádivas e não dívidas. Mas a nossa fidelidade é uma resposta ao reconhecimento das bênçãos que Deus derrama na nossa vida. A primeira delas, estarmos vivos hoje. Nós temos usado esse momento para contar um pouco daquilo que os ministérios da igreja fazem. Enquanto os dízimos servem para atender a missão da igreja mundo afora, as ofertas elas atendem às necessidades locais da igreja do corpo de Cristo. Nós temos inúmeras necessidades aqui. Os nossos ministérios funcionam e para que eles funcionem precisamos de recursos. Há um mês atrás o pastor Renan destacou o trabalho do Ministério da Criança e o trabalho da ação social da Igreja Adventista Central de São Paulo. A manutenção desses ministérios depende das suas ofertas. Falava antes de ontem com a Meire, que é a nossa líder do Ministério da Criança, e ela me fez um pedido: pastor, faça um apelo para os pais da nossa igreja. A gente não pode perder o poder simbólico de ensinar as nossas crianças a ofertar no momento da escola sabatina infantil.
Eu me lembro de pequenininho que antes de ir para o culto a minha mãe me dava um dinheirinho. E ela dizia para mim assim, ó, esse aqui você vai entregar lá na sua escolinha, lá no primário, lá no hall, lá no jardim. E isso foi formando quem eu era. Não era muito recurso, mas o ato de colaborar, de participar, de entregar, de ofertar, foi pedagogicamente construindo em mim a ideia de que tudo que eu tenho é dádiva de Deus e pertence a Ele em primeiro lugar. Há uma história que já contei aqui, de uma criança que ganhou 2 moedas de um real. Numa época lá atrás, em que R$1 se dava para fazer muita coisa. E a mãe falou assim, olha, essa primeira moedinha de R$1 você vai levar na igreja. E a outra é para você comprar um sorvete. E ele saiu feliz com aquelas moedinhas. E ela falou, mas primeiro você vai lá na igreja e entregar a moedinha na igreja. Na volta você compra o seu sorvete. E ele foi feliz brincando com aquelas moedas, jogando para cima, como uma criança faz. Só que de repente ele jogou as 2 moedinhas para cima e ele não conseguiu pegar uma. Ele só pegou uma na mão, a outra caiu. E ela foi rolando até um bueiro. E caiu dentro de um bueiro. Quando ela caiu lá dentro do bueiro, ele foi, olhou, tentou ver se dava para pegar, colocou o bracinho, não alcançava. Quando ele viu que não tinha jeito, que não tinha como recuperar aquela moedinha, ele levantou, olhou para o céu e falou assim, puxa vida, Senhor, justo a sua caiu no bueiro. Sabe, a gente é assim um pouquinho. Quando falta, o primeiro lugar que a gente tira é da nossa fidelidade com Ele. O meu desejo nessa manhã para você é te convidar a exercer a sua fidelidade através dos dízimos, mas também a sua solidariedade, a sua liberalidade através das ofertas que mantêm os ministérios dessa igreja funcionando e vivendo. Há algum tempo nós estabelecemos que os diáconos não passariam as salvas mais, que nós teríamos essas caixas aqui, os gasofiláceos, para que você pudesse sair do seu lugar e ativamente depositar o seu recurso aqui. Mas você fala, pastor, quem anda com dinheiro hoje, não é? Pois é. É por isso que aí na sua fileira de cadeiras há uma plaquinha. Nessa plaquinha tem um QR Code, para que você possa fazer a sua transferência bancária ou o seu Pix para o Pix da igreja. Você precisa abrir o seu banco, o aplicativo do seu banco, e é dentro do aplicativo do banco que esse QR Code vai funcionar. Não é no aplicativo de fotos, no aplicativo de banco. A partir do momento que você fizer essa transferência, você precisa nos informar se isso é dízimo ou oferta. Se for oferta, se é uma oferta para a igreja local ou destinada globalmente ou para outros fins. Porque nós não podemos fazer uso do recurso se não tivermos a sua informação do destino. A igreja não pode pegar o recurso e fazer o que quiser com ele. Ela precisa respeitar o destino do doador. Por isso é importante que você nos informe. Quando você não nos informa, esse seu recurso fica travado, parado, ele não é usado, até que a gente consiga descobrir tamanha seriedade que a igreja tem com o trato dos recursos. Para facilitar a sua vida, se o que você está fazendo é uma oferta para a igreja local, basta que você coloque 7 centavos no final. Ou seja, se você vai doar R$100, doe R$100,07. Porque tudo aquilo que entrar na conta da igreja com o final 07, nós já vamos entender que é a sua oferta para a igreja local. E você não precisa informar o que é, porque a gente já vai saber. Mas se porventura o que você está doando é dízimo ou oferta para outro destino, aí então nesse QR Code há um endereço de e-mail e de WhatsApp, que você pode enviar o seu comprovante dizendo, esse recurso é para tal finalidade. Esse momento é informativo, mas também é de um sincero apelo, para que você exerça a sua fidelidade e, na medida do possível, também ensine os seus filhos a serem fiéis a Deus. Que Deus abençoe você ricamente.
eu cuido de ti com todo o meu amor. Lembre de mim por onde quer que for. Te guardo, te sustento, sou teu Deus. Meu Pai, posso sentir tua mão a me amparar. Em cada momento tu estavas lá, cuidando em mim, guardando, és meu Deus. Tu és meu Deus, 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 tu és meu Deus. Filho, eu cuido de ti com todo o meu amor. Lembre de mim por onde quer que for. Cuide do que é meu, que por um tempo será teu. E não se esqueça que eu sou teu Deus. No ano de 2020, todos nós vivemos momentos intensos com a pandemia que vivemos. Eu me lembro que eu tinha um negócio, uma escola, e no momento em que a pandemia chegou, um pouco mais de 15 dias, eu vi os meus alunos indo embora. Alguns porque perderam o emprego, outros porque não queriam levar a doença para dentro de suas casas. E naquele momento eu me senti sem chão. Eu me lembro que houve um dia em que numa tarde eu tinha uma sala de aula com umas 15 carteiras. E eu lembro que eu sentei um dia ali e eu fiquei umas 4 horas olhando para as carteiras vazias, pensando, e agora? Como que eu vou colocar comida na mesa? O que eu vou fazer da minha vida? E para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui hoje, vivos e bem. Nós vamos cantar uma canção que diz: pode cair o mundo, estou em paz. Que a gente possa ter a tranquilidade, a serenidade, que embora a gente viva momentos difíceis nessa vida, Deus está cuidando de nós. Deus está ao nosso lado, Ele está ao seu lado, Ele está cuidando de você. E esse momento de dor, o momento de aflição, vai passar, vai passar. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás.
Você pode se colocar de pé? E nessa certeza de que pode cair o mundo, eu estou em paz. E eu posso estar em paz porque eu tenho um Deus. Eu tenho Jesus que vive, que reina, o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Abra o seu coração e adore a Ele neste momento, com tudo que você tem. Graças eu te dou, Pai, cante, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade e misericórdia com cada um de nós. Obrigado pelo despertar feliz e pela companhia dos teus anjos nos trazendo aqui até esse bom lugar. Nesse momento, nós vamos abrir tua palavra e queremos pedir que o Senhor traduza tudo aquilo que vai ser pregado aqui, de maneira a atender as demandas de cada coração que aqui estão. É o que eu te peço por Jesus, amém. Feliz sábado. Eu quero convidar mais uma vez aqui o pastor Jorge. O pastor Jorge dispensa essa apresentação, ele é da casa, todo ano ele está com a gente aqui, mas eu queria publicamente fazer esse agradecimento a ele. Ele é o nosso líder jovem para toda a região central da capital paulista. Ele é o nosso departamental de jovens da Associação Paulistana. E todos os meses de julho, nos últimos 3 anos que ele ocupa essa função, que coincidiram também com o tempo que eu estou aqui como pastor, o pastor Jorge, ele cede um sábado do mês de julho para estar conosco. É o mês da juventude e nós, como igreja, pastor, somos muito agradecidos. Eu sei que você é dessa casa, pela tua presença e o teu carinho com a gente. Que Deus te use mais uma vez. Me sinto muito honrado pelo convite, pastor Andrei, Suzy, Igreja Central de São Paulo, muito obrigado, de verdade. Eu me sinto muito bem aqui, desde quando eu estaciono meu carro na Rotaguá. Sou recebido pela equipe mais famosa de diáconos da associação, os diáconos da Central.
Me sinto bem entre pessoas que fizeram parte do meu caminho até aqui. Essa igreja abrigou parte da minha família no passado. Na minha jornada como jovem adventista aqui, o André Aurel, o Alex, estou vendo o Alex ali. Quem mais que eu estou vendo por aqui? A Tauana, que me recebeu ali também nos bastidores. Ela era uma adolescente quando eu me converti, enfim. Eu me sinto em casa, muito obrigado pela boa recepção. Nas 2 últimas vezes que nós nos encontramos, nós estudamos Jonas, há 2 anos atrás, e no ano passado a gente estudou o livro de Jó. E hoje eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago. É uma carta daquele que nós acreditamos é o irmão de Jesus. Você deixa aberto. Hoje a gente vai estudar parte dessa carta e também vamos ao Evangelho de Lucas, logo depois da introdução. O Evangelho de Lucas, capítulo 1. E aqui eu vou fazer uma rápida introdução para a gente entender melhor essa carta, o contexto, enfim. Para quem gosta de estudar o Novo Testamento, estudar como a Bíblia é dividida, nós temos, inaugurando o Novo Testamento, a sessão dos 4 evangelhos. Evangelhos de Jesus, que cada um sobressai, sublinha um ponto importante da mensagem de Jesus. O Evangelho de Jesus, segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas. Nós vamos estudar um pouco hoje de Lucas. E Lucas é importante porque ele é o único autor do Novo Testamento que não é judeu. Então, antes da gente ler uma porção de um autor da Bíblia, é legal a gente perceber o contexto, a origem, a gente perceber qual que é o olhar desse autor, porque na forma como o texto está construído, tem informação também. Por exemplo, se Lucas é o autor do Novo Testamento que não é judeu, as pessoas que fizeram parte do olhar de Lucas são especiais, mas mais especiais, ou ele gosta de sublinhar, ele gosta de ver, as lentes de Lucas nos miram para aquelas pessoas que não faziam parte daquele grupo que tradicionalmente nós encontramos entre aqueles cristãos que vieram do mundo judeu. E Lucas escreveu 2 livros do Novo Testamento, você sabe disso, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Inicialmente, na cabeça de Lucas, era para ser um livro só, contando a origem, os primeiros passos, a origem da igreja cristã. Na composição do Evangelho, na formatação, na verdade, do Novo Testamento, houve essa separação e Lucas ficou entre os Evangelhos e Atos, inaugurando uma nova seção do Novo Testamento. Então, ele é historiador, ele é médico, ele não é judeu, ele é grego. Isso é especial para a gente perceber qual é a intenção de Lucas, quando ele escreve esses 2 livros. Fora isso, Lucas também se coloca dentro da história. Em um determinado momento do livro de Atos, ele fala assim: nós fomos, nós viemos, nós pensamos, nós entramos no barco, nós conversamos com tais pessoas. Então ele fazia parte do grupo apostólico, daqueles que foram separados para alcançar os gentios, com o liderando o grupo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Bom, e Lucas tem um desafio, colocar, assim como Paulo, assim como essa comitiva, colocar na mesma igreja, sentado nos mesmos bancos, 2, 3, 4, 5 grupos de pessoas totalmente diferentes. Imaginem comigo, vamos lá. Lucas e Paulo, eles estão em Éfeso. Éfeso era o centro religioso da Ásia Menor, e lá havia um culto para Ártemis, que era uma deusa que, desde a época dos gregos, fazia sentido para o contexto romano, grego e da Ásia Menor. E aí, uma porção de gente vem desses cultos, desses encontros, agora para a igreja cristã que estava se formando na casa das pessoas. Então, a cultura dessas pessoas é absolutamente, umbilicalmente, naturalmente diferente da cultura daquelas pessoas que vieram do mundo judeu. E eles têm que se encontrar na mesma igreja, e eles têm que acreditar na mesma coisa, e eles têm que olhar para o mesmo lado, e eles são super diferentes. Então, no Novo Testamento, a seção que vem depois do livro de Atos, que são as cartas paulinas, elas servem para mostrar para a gente mais ou menos como é que a gente deve crer, para onde a gente deve olhar, são os fundamentos da fé cristã. Agora, esses 2 grupos estão mais ou menos
olhando, apesar de serem diferentes, e a gente encontra beleza na diferença, eles têm os mesmos pilares, eles devem olhar para o mesmo lugar. Depois das cartas paulinas, nós temos a carta de Tiago, que inaugura uma nova seção no Novo Testamento, que serve para a gente agora pensar. Bom, nós temos sobre nós invocado o glorioso nome de Jesus Cristo. Nós temos as bases fundamentais da nossa fé. E agora, como nós devemos exercer a nossa fé? Tiago vai pensar no como. Como é que a gente deve fazer o que a gente pensa? Então, para Tiago e para essa nova seção no Novo Testamento, a fé é algo prático, ou a ideia carrega uma consequência. Qual que é a consequência da ideia cristã? Qual que é a consequência do fato de nós nos reunirmos aqui, de nós sermos uma igreja possível, de nós sermos uma igreja no Brasil, de nós sermos uma igreja no centro de São Paulo, de sermos uma igreja na cidade de São Paulo? Isso para mim é muito caro, porque eu sou apaixonado por essa cidade. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu morei fora durante 9 anos e voltei. Na primeira noite da fase que eu voltei para São Paulo, a gente foi jantar na Liberdade, minha esposa e eu. E um dia depois, a gente descobriu que ela estava grávida. E a gente começou uma nova vida, a fase 2, na cidade de São Paulo. Eu vivo como um turista aqui. E eu nasci aqui. Eu amo isso aqui. Vocês estão na Liberdade, e conhecer a história desse bairro é fundamental para entender como é que a gente pode ser uma igreja possível aqui. Vocês estão a poucos metros da Capela dos Aflitos. Conhece a Capela dos Aflitos? Cara, aquela igrejinha esmagada entre 2 universos, desapercebida para quem vai lá para comer espetinho coreano e sorvete coreano, sei lá. Uma capelinha ali. A história do bairro da Liberdade vem de longa data, muito antes, por exemplo, da celebração da imigração japonesa, por exemplo. Aqui era a periferia do centro. As pessoas que não eram aceitas ali, no centro, no Triângulo Central, moravam aqui. Os recém-libertos, que eram escravizados, moravam aqui. Aqui tem uma diversidade imensa de culturas que remetem a essa época, anterior ao século XX. Você tem ali, pertinho da Praça da Liberdade, a igreja Nossa Senhora das Almas dos Enforcados. Em frente, era um lugar... Muito bem. Era um lugar de punição. Curiosamente, é o lugar que hoje celebra-se a liberdade. A gente está a poucos metros daquele triângulo central da cidade de São Paulo, da colina de São Paulo. A gente está a poucos metros de onde hoje se existe, né, se compõe o fluxo, as camadas da maior bolsa de valores do hemisfério sul do mundo. A gente está a poucos metros também de um lugar chamado Várzea do Carmo, que na sua história, ela sempre abrigou aqueles que eram os excedentes, os excluídos também. Ali era um lugar de tanto assim, se chamava antigamente a Boca do Lixo, que antigas iniciativas de gestões do século XIX criaram ali a Ilha dos Amores, para tentar higienizar aquele espaço. E higienizar é uma palavra importante para a nossa história. Porque a gente pensa assim, o centro de São Paulo é sujo. O centro de São Paulo tem muita gente assim, em condição de rua, morando na rua. Essa palavra, essa expressão higienizar, considera que as pessoas fazem parte desse lixo. E tem que tirar. Então, nós estamos aqui para pensar diferente e para começar a pensar o que significa de fato a gente ser plantado aqui e ser uma igreja possível aqui e ali também. E é por isso que aqui na Paulistana a gente tem um passeio com a juventude chamado Rolê em SP. Uma vez por ano a gente reúne a galera de São Paulo para conhecer o centro de São Paulo, e a gente vai conhecendo cada ponto do centro, começando no Copan, atravessando o Viaduto do Chá, entendendo a novela da Baronesa de Itapetininga. Ali tem o antigo Hotel Palace, que abrigou a rainha da Inglaterra há tempos atrás, e hoje é secretaria, acho que da Fazenda do município. Tem o Palácio do Matarazzo, que era a sede das indústrias e depois foi presenteado à prefeitura, a gestão, acho que 2004.
transferiu a sede da prefeitura, o gabinete do prefeito para lá. Nós temos um novo centro, que é depois do viaduto do Chá. Ali tem o Vale do Anhangabaú, que era a primeira dificuldade para o crescimento da cidade. Como é que a gente atravessa o vale? Aí vem o viaduto, a cidade cresce para lá. Para lá as linhas são retas, a cidade é organizada como um tabuleiro de xadrez. E para cá é uma bagunça lisboeta, que remete à colonização. O imperador tinha uma casa onde ele encontrava uma mulher que não era dele, ali pertinho do pátio do colégio. Tem a 25 de março, o meu avô, como bom árabe, tinha loja lá. E essa é a nossa cidade. E entender a nossa cidade, e entender o lugar onde a gente está plantado, faz todo sentido para a gente entender a ideia de igreja de Tiago. Como é que Tiago imagina uma igreja agora que nós cremos naquilo que nós cremos? Como é que isso pode ser visível? Como a fé, ela pode ser transferida, ela pode ser repaginada para uma fé prática, não só aquela que a gente professa, mas aquela que é visível, tocável, concreta. Essa é a ideia de Tiago. Tiago, no seu livro, ele vai imaginar como é que a gente deve se tratar aqui. Bom, agora que nós professamos o glorioso nome de Jesus, como é que deve ser? Primeiro, ele diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros. Na nossa tradição religiosa, a gente inventou um mecanismo de confissão de pecados. A gente confessa o pecado de forma granel, né? Senhor, perdoa os meus pecados, diretamente com Ele, ou tem alguém que faz isso por nós, que na nossa tradição do país é um sacerdote. A gente procura o sacerdote, a gente procura o pastor, no caso, e a gente confessa os nossos pecados, enfim, e tira isso do nosso coração. Tiago fala assim: confessem os seus pecados uns aos outros. Imagina a gente pensar numa igreja em que nós nos encontramos nos sábados, nós participamos e dividimos Cristo entre nós, e nós procuramos quem está do nosso lado, quem caminha com a gente, e a gente tem coragem de dizer: eu preciso falar com você. Essa semana, os meus olhos me traíram e eu olhei para as coisas que eu não devia ver. Essa semana, eu consumi coisas que eu não devia consumir. Essa semana, eu falei de uma forma que eu não devia falar. Essa semana, lá em casa, eu fui algo que vocês não conseguem ver. E eu tiro isso de dentro de mim para o meu irmão. E isso não vira o assunto do almoço de sábado. A gente conversa, o livro Culpa e Graça, do Paul Tournier, diz assim: a cura passa pelo falar e pelo ser ouvido. E eu encontro ouvidos que acolhem a minha demanda. Salmo 32. Feliz é aquele que confessa os seus pecados, porque enquanto eu não confessei, eles destruíram os meus ossos, os meus órgãos, os meus viraram, assim, o meu interior era como um pó, enquanto eu não falei, enquanto eu não tirei de dentro de mim. E a palavra que Tiago usa é a palavra terapeu, é a igreja terapêutica, é uma igreja que cura, e a gente sai daqui curado, porque alguém me ouviu, porque alguém me viu. É uma igreja que reproduz a história da redenção. Veja, é uma igreja que escolhe quem não é escolhido, é uma igreja que dá espaço para quem não tem, é uma igreja que sabe o nome um do outro, é uma igreja que sente falta de quem não está aqui, é uma igreja que se cura, é uma igreja que se protege no meio do caminho, é uma igreja que não se devora, é uma igreja que caminha juntos, porque eu estou indo para o céu, mas se eu estou indo sozinho, não é para lá que eu estou indo. É uma igreja que reconhece na caminhada a pluralidade, a comunidade. Esse é o pensamento de Tiago. E aqui, nesse texto que nós vamos ler, tem uma porção, um recorte daquilo que Tiago pensa como igreja ideal. E a gente vai adaptar a nossa realidade, é claro. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, glorioso Senhor Jesus Cristo, não tenhais a fé, não professem a fé em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, na nossa comunidade, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes:
tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. A perversidade para Tiago está na forma como a gente se trata. Ele está falando assim, daquelas portas para dentro, a gente vai se tratar diferente do que a gente se trata lá fora. Como é que a gente se trata lá fora? É a pergunta. Como é que a gente se relaciona lá fora? Como é que vocês são vistos num país como o Brasil? A gente acabou de consultar, a gente acabou de receber os dados do novo IBGE, da nova pesquisa, do novo censo, que vem do IBGE. E a gente pode fazer uma leitura a partir desses dados de ciência, de como nós somos. Não é uma impressão nossa, nós somos assim. Nós saltamos em níveis de desigualdade. A cidade de São Paulo não avançou nesses indícios em 20 anos. Nós temos lugares como Jardins e como Brasilândia, na mesma cidade. Nós temos a Bolsa de São Paulo ali e a poucos metros a Várzea do Carmo. E o que significa o que o Tiago está falando para o nosso lugar? Daqui para dentro vai ser diferente. Então, os melhores lugares, eles devem ser reservados para as pessoas que ali fora não têm oportunidade de sentar nos melhores lugares. Quem são essas pessoas? Aquelas que são enterradas sem nome. É aquela que não tem acesso àquilo que a gente tem. Veja, os direitos universais do homem e do cidadão nunca foram universais e nunca atingiram quem precisava atingir. Os direitos universais do homem cidadão e do cidadão. Nós inventamos a palavra cidadão ao longo do tempo, mas hoje o cidadão se transformou no consumidor. E quem pode consumir tem direito, quem não pode não tem. Quem são os consumidores? É aquele que tem o poder de consumir. Oxigênio na Covid. Tem gente que morreu sem ar, e o ar é de graça. Mas tem gente que recebeu oxigênio no helicóptero. Quando disseram assim, a gente estava no mesmo barco, a gente não estava no mesmo barco. Como é que essas pessoas são tratadas ali fora, nas estatísticas, nos números? A gente lida diferente com isso. E aqui eu vou fazer uma pequena digressão. Nós vamos mirar a justiça do Antigo Testamento e da lei. Nós não vamos ler, eu vou só citar uma pequena digressão. O povo sai de uma forma milagrosa do Egito. O chicote do faraó ainda está nas costas dos oprimidos. Eles não têm terra, eles não têm servos, eles eram servos. E Deus resolve dar uma lei para eles no meio do caminho. Entre dois lugares. Entre a opressão e a liberdade, eles recebem a lei. Para aqueles que são do direito, se você tem uma lei, isso te torna soberana. E eles recebem uma lei que em 3 pontos, elas citam coisas parecidas. O sábado do servo, o sábado da terra e o sábado do endividado. Êxodo 21, Deuteronômio 25 e Levítico 15. O sábado do Sinai, ele é irradiado na forma como a gente deve se tratar. A lei, a Torá, diz assim, vocês não devem cobrar juros dos seus irmãos, por exemplo. Como é que a gente deve viver? Vocês não têm terra ainda, mas quando vocês tiverem terra, a cada 50 anos a terra voltava para o seu proprietário original, porque a terra não pode ser comercializada de qualquer jeito. Ela é uma herança do Senhor. Isso dá para ver no jeito que Nabote e Acabe se relacionam. Nabote tem uma vinha, Acabe é o rei, Acabe quer a vinha de Nabote, Nabote fala assim, não, aqui não. Essa vinha é fruto da herança do Senhor e dos meus pais. Nabote é assassinado e depois o rei Acabe morre nessas vinhas, fruto da ironia do texto bíblico. Então o jeito que a gente se relaciona com o mundo é diferente. É uma consciência alternativa do povo de Deus. A cada 50 anos era o jubileu, a terra voltava, por exemplo.
A cada 7 anos era o sábado da terra. Para você que é produtor da terra, a cada 7 anos você não devia colher, você não devia produzir. A terra ela recebia o seu descanso solene. Era o sábado, o descanso solene da terra. A terra não produzia. Se hoje é difícil você parar um dia, imagina um ano sem produzir. A cada 7 anos era o sábado do endividado. Era proclamada a remissão do Senhor. E todo endividado recebia a dívida paga. Glória a Deus. Imagina isso num país como o nosso. Que tudo que a gente tem não é nosso. Eu estou vendo gente respirando aliviado. Imagina. Amanhã inaugura um TB. Eu estou respirando aliviado. Imagina só. O carro que a gente tem não é nosso, é do banco. A casa que a gente tem é do banco. São os maiores juros do mundo. Por quê? A gente não deve dominar o nosso próximo pelo dinheiro, nem pela terra, e nem pela servidão. Porque vocês foram estrangeiros, vocês foram escravos, e sem mim vocês não podiam ser libertos, e você não podia nem existir. Porque Deus colocou um feto no ventre de mães estéreis para que o povo exista. Essa é a consciência alternativa de Israel. Vamos voltar para Tiago. Sabendo disso, e aqui, estando aqui as nossas raízes, como é que a gente deve se tratar? O mínimo que a gente tem que saber é o nosso nome, é reservar os lugares, é a gente ter a capacidade de ouvir quem caminha com a gente, é a gente poder, com o ouvido, curar quem precisa falar. Porque ali a gente é um número, uma estatística, a gente é uma matrícula. Aqui a gente tem nome. Eu era professor aqui do lado, e foi aqui que eu recebi as minhas maiores lições de vida. Aqui, nessa escola. Era professor do 7º ano, do 6º ano até o 3º ensino médio. Algumas alunas e alunos meus ainda estão aqui, cantaram aqui, inclusive, no tempo jovem, né? Ainda cantam. E eu, não sei se você é professor ou professora, aposentada ou não, mas é uma das profissões mais bonitas e difíceis que existem. Quando você é jovem, eu tinha 20 anos, e os alunos tinham quase a mesma idade que eu, da onde eu ia tirar autoridade? Para ensinar uma matéria que ninguém queria ouvir. Sociologia, filosofia, história. E no 7º ano tinha um rapaz muito difícil. Eu não vou falar o nome dele. Mas era uma formação de quadrilha ali, era muito complicado. Você lembra dessa época, cara? Você estava lá, né? E ao longo do tempo eu fui me aproximando dele. E ele sentou assim depois da aula e falou assim: professor, eu queria dizer uma coisa, mas eu não contei para ninguém. E aí todo mundo saiu, ele começou a chorar. E ele falou que eu vou falar, eu não contei nem para os meus pais, mas eu queria contar para você, para que você me ajude. E aí ele começou a contar a história de violência que ele tinha dentro de casa. E violência sexual, do pai e do padrasto. Há muito tempo, ele tinha acabado de descobrir que era violência sexual. Chorando, quase não conseguia falar. E eu percebi com essas lições, com essas conversas, que a identidade da pessoa muda quando a gente conhece a história da pessoa, quando a gente sabe o nome da pessoa. Eu tratava ele de um jeito. Depois que ele me deu acesso à sua intimidade, eu passei a vê-lo de outro, um menino, uma criança, que carrega problema de gente grande, que recebe uma flecha de quem devia cuidar. E quando a gente percebe isso entre nós, a gente tem a capacidade de se tratar diferente. Talvez a gente não tenha coragem de falar coisas que a gente falaria se a gente não conhecesse. É não tratar tudo como um movimento de massa. Apesar de termos um bom auditório aqui, e de ser confortável, de ter uma multidão que se reúne todo final de semana aqui, ter a capacidade do micro, da conversa, do acolhimento. E às vezes muitos de nós frequentamos uma igreja como a Central de São Paulo para se esconder.
para que as pessoas não tenham acesso a esse homem interior cheio de feridas, essa mulher interior cheia de feridas. Mas aqui está uma visão de igreja para nós. E ele fala assim: entre nós, na nossa sinagoga, vai entrar gente que vai na nossa igreja com trajes de luxo, anéis de ouros nos dedos. Alguém que se veste assim, e pode até ser eu assim, no sábado de manhã, é porque tem a mesma necessidade daquele que não é visto. Nós precisamos ser vistos. E essa é a história da Bíblia. Eu nunca me esqueço de uma serva egípcia errante no deserto, em Gênesis capítulo 21, 16. Capítulo 16 e capítulo 21. Uma serva egípcia errante no deserto, que foi usada como objeto pela sua senhora, objeto sexual, que foi dada ao esposo daquela senhora, que estava errante, quase morrendo no deserto, e o anjo do Senhor aparece para ela, o mesmo anjo que apareceu para Jacó, que falou as palavras de bênção para Abraão, para uma serva egípcia. E ela diz assim: finalmente eu vi quem me viu, finalmente alguém me viu. Eu nunca me esqueço de Jesus andando entre nós, em João capítulo 9, que é capaz, o texto diz, e Jesus viu o cego de nascença. Jesus vê quem não pode ver e quem não é visto. Quando Jesus escolhe os seus, aquele círculo mais próximo dos discípulos, Ele escolhe pessoas que nós não escolheríamos. É importante, a gente precisa perceber isso. Na época de Jesus, para você ser discípulo de um homem sábio, de um bom mestre, como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, você precisava ser o melhor da turma, ter altas capacidades, melhor do que os dos outros, num nível de competição, de mérito. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou poliglota, tenho green card, eu tenho a cidadania romana. Aí eu posso ser criado aos pés de Gamaliel, porque é o óbvio. Nós escolhemos o mais alto, nós escolhemos o mais forte, nós escolhemos o mais bonito, nós escolhemos o que tem mais recursos, ou aquele que tem mais direitos. Mas lembra de Davi, o rei que não foi escolhido pelo seu pai? Os 12 que tinham cheiro de peixe e passaram a ser discípulos de Jesus. Jesus, nascendo em Nazaré, bairro de má fama, onde o Uber não entra, Uber não vai. Eu não sei se você se lembra da época da escola, quando a gente ia escolher o time de futebol. Era um pavor para mim, porque eu não ia ser escolhido nunca. Eles escolhiam um extintor, mas não me escolhiam. E o fato de você não ser escolhido pela sua família, na vaga que você está pleiteando, não ser escolhido, não ser visto pela igreja, pela sociedade, Tiago está convidando a gente transformar essa realidade e passar a olhar para as coisas de outra forma. Na história do mundo, a gente sempre tratou as pessoas de uma forma especial. Por exemplo, na história eurocêntrica da Europa, as pessoas valiam conforme os títulos de nobreza que elas carregavam. Isso, às vezes, não estava associado ao dinheiro que elas tinham. No passado, era meio que igual. Aí, as famílias passaram a perder dinheiro e propriedades, mas mantinham os títulos de nobreza. E esses títulos foram, com o tempo, sendo vendidos para aqueles que tinham dinheiro, mas não tinham os títulos. A gente trata as pessoas dessa forma, essa é a visão humana de se tratar uma pessoa. Qual que é o convite de Tiago? O convite de Tiago é: tratem as pessoas conforme a dignidade humana que elas têm, da pessoa humana, que está enraizada em Gênesis capítulo 1. Quando nós não podemos ver o nosso Criador, mas nós podemos ver a semelhança dele entre nós. Quando eu me vejo no espelho e quando eu te vejo na igreja, eu te vejo e eu vejo a semelhança do meu Criador. E por si só você tem direitos inegociáveis, que não dependem de quanto você pode comprar ou vender. Vocês estão entendendo? Parece muito romântico isso, né? Mas tentem definir, se vocês puderem. Pode falar em voz alta aqui. Eu sei que não é comum, e não é protocolar nosso, mas tentem definir quem que é o pobre.
Hoje, não estou falando pro pobre de espírito. Quem que é o pobre? Aquele que não pode comprar. Fácil. Quem? Não pode consumir. Quem mais? Nós vivemos num país violento. Você pode comprar segurança? Pode. Nós temos acesso à saúde de qualidade aqui na cidade de São Paulo? Para quem pode pagar, sim. A vida humana é valorizada dessa forma. Eu vi recentemente uma definição sobre pobre que eu queria trazer e compartilhar. O pobre é aquele que não consegue se defender. Não consegue se defender. Então nós somos convidados a defender aqueles que não podem se defender. Na época que eu era professor, a gente começou do nada. E eram coisas sem planejamento nenhum. Eu mudei pouca coisa de lá para cá. A gente começou a fazer um pôr do sol na Praça da Sé, com a região de jovens e com os alunos da escola. Era um pôr do sol para pegar quem estava saindo do trabalho e indo para o metrô. A gente levava violão, tocava, levava faixa e fazia um culto na Praça da Sé, sexta-feira à noite. Só que a necessidade mudou, porque ali existia outro tipo de necessidade. E aí as rodas se multiplicaram e a gente fez um grande movimento. Eu lembro com muito carinho dessa fase. Tenho fotos embaçadas de câmeras digitais dessa época. Mas eu nunca me esqueço da história de um homem. Foi o primeiro que a gente conversou ali, que morava ali. Ele contou a história dele, a casa dele pegou fogo, os pais acho que morreram naquele incêndio. Desde então ele foi criado na rua, na casa de padres ali, não sei como funciona aquela estrutura. Mas aí ele voltou para a rua, não era viciado em nada. E aí a minha mãe, o André conhece a minha mãe. Minha mãe, ela é a minha oposição. Ela é cheirosa, bem arrumada, bonita, jovem. E ela saiu para uma viagem, e eu morava com ela. E aí eu falei para o Rafael, vai ter uma vigília na Central, na época paulistana, era vigília regional, e eu queria te apresentar para aquela comunidade. Então, eu vou te levar para minha casa, você vai tomar banho, a gente vai te colocar roupa nova e você vem para a vigília. E aí, a minha mãe tinha saído, estava sozinho, deixei ele lá, fui com ele lá para casa. Alguns jovens foram comigo, ele tomou banho. Ele entrou no chuveiro e eu falei, vai sair assim, um caos ali de dentro. E aí ele abriu a porta, tudo limpinho, tudo organizado. Ele fez a barba, ficou assim, outra pessoa. Parece que a dignidade tinha voltado. Eu falei, que bom. A minha mãe, acho que nem se lembra, nem sei se ela sabe disso. Voltei para cá com o Rafael, apresentei ele para a igreja. E foi a primeira pessoa que a gente conseguiu tirar ali daquela vida de situação de rua. A gente tem mais de 30 mil pessoas nessa situação aqui, bem mais, porque os números são subestimados. Mas cada um tem uma história, cada um tem um caminho que levou ele até aquela situação. E quando a gente conhece cada história, é um mundo que se transforma, nosso e deles. Eu lembro que a gente conseguiu um trabalho para ele num hotelzinho de cachorro. Aí depois ele seguiu a vida dele e de lá para cá foram mais de 60 pessoas que eles conseguiram. Assim, sem preparo, tem vários erros durante o caminho. Para cuidar, para atender essas pessoas, precisa de um programa especial, de estudos, enfim. Mas o que eu quero dizer, e voltando para o texto, é a capacidade que nós temos de inverter a lógica que o mundo nos impõe, que é a lógica do faraó, é a lógica de Mamon, é a lógica humana, perversa. E a gente tem a capacidade de inverter isso aqui dentro. Eu vou continuar lendo. 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino, que Ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado.
Se vós, contudo, observais a lei e rege, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer um que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da misericórdia e da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, portanto, triunfa sobre o juízo. Ele está convidando a gente para, assim, sobre nós foi invocado o glorioso nome de Jesus. Sobre nós nós temos a capacidade de professar o nome dele, nós professamos o nome de Jesus, então a gente vive conforme a nossa profissão de fé, tem uma dimensão prática, visível da nossa fé. Eu fui criado aqui, eu já disse para vocês, meu pai e minha mãe são de uma família árabe, os dois. Meu pai é de outro país e a minha mãe é daqui. E até hoje os dois países casam seus filhos e filhas, como tradição. A minha mãe se casou com meu pai, depois de 20 dias que eles se viram. Eles se viram e depois de 20 dias se casaram, aqui em São Paulo. Eu nasci aqui, meu irmão nasceu aqui. E nós fomos morar no país do meu pai, com uma comunidade árabe muito forte. Lá nós presenciamos todo tipo de violência lá em casa. Eu lembro da minha mãe sendo erguida na parede. Eu lembro do gosto da calça jeans do meu pai, quando eu mordi a perna dele. Eu lembro em minha mãe numa situação muito difícil. Sabe quem abrigou a gente lá? Uma igreja pobre daquele país, adventista. Nós nos escondíamos nessa igreja. Eu lembro até hoje que eu tinha uma coleção de tazo, aqueles que a gente achava no salgadinho. E a minha mãe falou assim, você vai dar, do nada, ela não combinou comigo, você vai dar a sua coleção para ele, o filho da casa que abrigava a gente. Até hoje eu me lembro dando com má vontade os meus tazos para ele. A minha família lá, muito religiosa, tinha colégio religioso. Eu tenho 2 tios padres, 2 tias freiras, tia freira no Líbano. Mas a igreja foi mais do que uma organização religiosa para mim lá. Ela foi uma extensão da minha família, aquela que protege, que abriga. A gente veio para cá, minha mãe precisou trabalhar em shopping para sobreviver, e eu passei a não ver mais a minha mãe como eu via antes. E aqui, quem cuidou da gente? A igreja também. Uma igreja do nosso campo pagava a nossa escola, a minha e do meu irmão. Só que eu tinha que ir para a igreja. E eu não conseguia me relacionar naquela igreja. Era difícil, porque os meninos e as meninas daquela igreja vinham de um mundo diferente do meu. Eu não conseguia fazer amigos, eu não gostava de ir para a igreja. Um dia naquela igreja, na quarta-feira, se ventilou uma notícia de que ia uma pessoa muito famosa para a igreja. Naquela igreja que cuidava da gente. E todo mundo quis ir para a igreja porque a pessoa famosa ia para a igreja. Nos anos 90, tinha um cestinha no Brasil, que todo mundo conhece, o Oscar. E o Oscar ia para a igreja, na quarta-feira, adventista. E a igreja lotou na quarta-feira. Fizeram uma sessão de fotos com ele. E eu estava lá, do lado do Oscar, gigante. E aí eu comecei a pensar, ao ler aqui a Bíblia e ler Tiago, se a gente fosse capaz de tratar os meninos e as meninas como eu fui tratado, e receber as pessoas como o Oscar foi recebido. Se elas tivessem esse espaço, esse tratamento entre nós. Ou como eu sou recebido aqui quando eu venho pregar. Se a gente olhasse para quem está do nosso lado, mesmo sem a gente conhecer, como filho e filha de Deus, e todos aqueles que Deus chama de filhos, nós os recebemos como irmãos. Porque Ele disse que estaria com essas pessoas ali. Ele estaria ali e a gente encontraria o próprio Cristo ali. Então, Tiago está falando assim, não é que a gente deve maltratar o rico e abençoar o pobre, não é isso.
mas os dois têm a mesma necessidade de um ego satisfeito, a necessidade que o anel de ouro mais ou menos cumpre, que é a necessidade de ser visto, é a necessidade de ser tratado de uma forma diferente. Isso não vem do programa oficial da igreja, isso não é tratado numa comissão, uma visão estratégica da igreja, isso não vem só dos líderes da igreja, isso é tarefa nossa, é tarefa de quem está aqui. Eu queria ser tratado melhor lá, então trate melhor lá também. É convidar o mundo para ter uma experiência de um reino de Deus antecipado. É a gente conseguir respirar o ar do céu. As pessoas que eu levo comigo são as pessoas que eu conheci aqui, respirando a atmosfera divina. É ter o perfume de Jesus, é ser capaz de atrair o mesmo tipo de gente que Jesus atraiu. Eles se sentiam bem perto de Jesus, de comer com Jesus, de viver com Jesus, de andar com Jesus. É ver quem não é visto. Essa é a história da redenção e já falamos sobre isso. Agora a gente vai ler o Cântico de Maria, que está em Lucas. O evangelho que foi citado no começo da nossa reflexão, Lucas capítulo 1, verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade a sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Amparou a Israel seu servo, a fim de se lembrar da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Eu imagino ela cantando essa canção com um sorriso no rosto, e a gente chama essa canção de O Sorriso de Maria. E a gente pode ter várias reações a essa leitura e várias reações a essa canção, mas 2 delas são de que o braço do Senhor luta as nossas guerras que a gente não pode lutar, porque Ele é forte e Ele vence coisas que eu não posso vencer. Ele exalta quem precisa ser exaltado. Ele escolhe pessoas que precisam ser escolhidas. Ele separa um lugar para elas, perto dele. Ele chama essas pessoas pelo seu nome. Ele valoriza as pessoas que nós não somos capazes de valorizar. Ele levanta a gente quando ninguém mais pode levantar. E Ele vê a gente quando ninguém mais vê. Ele encontra a gente no nosso deserto. Ele levanta o nosso rosto e Ele nos dá a paz. Ele levanta o nosso rosto e faz a gente ver uma fonte. Ele levanta o nosso rosto e faz a gente ver um cordeiro para o sacrifício. Ele é o Deus da provisão. Mas sobretudo Maria canta: Ele me protegeu, porque eu não posso me proteger a mim mesmo. E nós somos convidados a proteger os nossos irmãos. Tiago fala que a língua governa o nosso corpo. Deus fala, por meio do sábio em Provérbios, que Ele abomina, que Ele não gosta, Ele odeia 6 coisas, a 7ª Ele abomina, que é a língua grande e o falar injurioso entre os irmãos. E eu fico imaginando essa igreja possível aqui, baseada na leitura e nos olhos de Tiago. Uma igreja em que a língua é usada para proteger, não para devorar. Uma vez eu era pastor do IASP, pastor de jovens do NASP Hortolândia, e eu terminei uma escola sabatina jovem, né? Espaço jovem ali, a comunidade jovem, amar, servir e salvar. E aí a gente terminou e tinha uns 200 jovens, todo sábado, era muito gostoso, era uma igreja ali. E a gente terminou, o Tomás veio me procurar, 17 anos,
pleiteando uma vaga na Faculdade de Direito da Universidade Estadual de Campinas. E ele disse assim: pastor, eu queria falar com você também. Aí todo mundo foi embora. Ele falou assim: pastor, queria falar com você. Eu falei mal de você. Eu nem te conhecia. Sabe, eu te destruí numa roda de amigos. E eu vi que você é um cara gente boa, próximo da gente. E eu queria te pedir desculpa por isso. Se ele não tivesse falado, eu jamais saberia. Ele podia ter seguido. Mas olha a grandeza desse gesto, desse rapaz. Está confessando, estamos curando, estamos crescendo, usando a língua para proteger, trocando as pedras por presentes. A capacidade que a gente tem de distribuir aquilo que a gente recebeu de Jesus. Um coração, um ego, um lugar satisfeito. Não inflado, não diminuído, mas satisfeito. Eu sei que muita coisa pode acontecer aqui na cidade de São Paulo por essa igreja. Eu amo a cidade, eu amo a igreja. E a gente tem que estar lá. Eu sei que as pessoas de verdade podem antecipar o reino de Deus aqui. E eu convido você que professa o glorioso nome de Jesus a pensar, a tornar o tratamento, a tornar a nossa relação interpessoal uma disciplina espiritual. Que as pessoas não passem por você hoje sem a capacidade que você tem de fazer com que elas estejam perto de Jesus. Que elas não atravessem o seu caminho sem uma palavra que você tem na boca de bênção, de acolhimento e de cura. Eu espero que isso seja um costume seu, até que Jesus volte e você perceba o quão amado você é, o quão querido você é, pela forma também que você vê e trata as pessoas que caminham com você. Que Deus abençoe vocês e que nós sejamos essa igreja sonhada por Tiago. Vamos orar? Nos colocando de pé diante do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor e não tem nada que separe os teus olhos do nosso coração. O Senhor sabe e conhece as fraquezas da mulher e do homem interior, como Paulo diz em Efésios capítulo 3. Nós estamos de joelhos diante do Pai e o Senhor tem acesso livre à nossa intimidade, ao nosso lugar secreto, às coisas que a gente não mostra para ninguém. E a gente sabe que aqui, nesse lugar, as coisas podem mudar. Nesse lugar as coisas podem tomar outros caminhos. Nesse lugar nós te encontramos, nós te reconhecemos no olhar, no abraço, na palavra de quem está do nosso lado, do nosso irmão, da nossa irmã. A gente se chama de irmão porque a gente te vê como nosso Pai. Então cuida da gente, Pai. Por favor, nosso coração está quebrantado agora diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos refaça, que o Senhor nos molde segundo a Tua boa vontade, para que a gente aqui nesse lugar te veja e as pessoas te reconheçam entre nós, que nós sejamos uma voz forte de esperança na sociedade, que elas encontrem aqui coisas que elas não encontram em nenhum lugar, e que o perfume de Jesus, o seu perfume, esteja entre nós. Em nome de Jesus, amém, Pai. Muito obrigado mais uma vez, bom sábado, que Deus abençoe vocês.